Gente, dia 9 de outubro de 2018, fiz, né, a ultrassom com Doppler. E foi na terça-feira. Eu entreguei, né, o Combis, que tava oscilando ainda, sempre, então era normal, né, até por conta de tudo. E o resultado da ultrassom com Doppler deu que o Doppler tava normal, porém, o pico sistólico, o pico da velocidade sistólica, né, do bebê, ela tava alterada. Aí o médico virou pra mim e falou que essa alteração significava que ele tava com anemia fetal. E o que significava essa anemia fetal? Que ele estava há muito tempo, né? Ele estava há muito tempo em sofrimento fetal, né? Então, como o meu corpo ele estava criando anticorpos contra o sanguíneo, contra o corpo dele, então chegou um momento que ele não, as substâncias que precisavam passar para ele não chegava completa, entendeu? Então, veio esse diagnóstico pra gente, que foi o pior diagnóstico que a gente poderia receber, que é, né, a anemia fetal, e que, gente, é uma situação muito grave, que não é uma anemia na mãe. A anemia na mãe se trata com alimentação, até com a medicação, mas uma anemia fetal em um bebê não tem como tratar. Tem como tratar, mas é mais sério, é uma forma mais difícil. E nesse dia eu só tava com a minha cunhada e ele virou pra mim, eu entrei sozinha, né, no consultório ali, e Dr. que era o que me fazia as ultrassons com Doppler pra mim, ele virou pra mim e falou: tem duas formas, mãe, ou a gente faz uma transfusão sanguínea, ou a gente espera mais alguns dias, né, para completar pelo menos 31 semanas, 32, pra gente fazer seu parto. Porque essa criança não pode continuar dessa forma. Gente, o risco de vida dele, o risco de morte, o risco de óbito era muito alto. Entendeu? Muito alto. E essa anemia fetal provocada, né, por conta dessa questão do sangue não ser positivo, um positivo e outro negativo. Então esse anticorpos aí, ele pode dar icterícia na criança, até a questão do desenvolvimento também ali, né, mental da criança pode ser prejudicado, e a questão da anemia fetal, até a própria questão do óbito. Se a gente deixasse, entendeu? Se deixasse correr, se eu não tivesse tido um atendimento assim, muito preciso, entendeu? Talvez quando fosse descoberto, né, estaria numa situação muito difícil. Gente, e foi difícil pra mim sozinha ali, eu mesmo que eu tava com a minha cunhada, mas, sabe, eu queria estar muito com meu esposo. Naquele dia ele não pôde ir, praticamente todas as ultrassons ele ia, mas nessa ele não pôde ir. Eu me senti muito só. Muito sozinha. Aí ele falou assim: Kathleen, a partir de agora a gente vai ter que te acompanhar de 2 em 2 dias. E assim, gente, que nem ele falou sobre a transfusão sanguínea, né? Eu vou falar um pouquinho pra vocês como é feito essa transfusão sanguínea, né? Ela é feita ou mensalmente ou semanalmente, feita via cordão umbilical, né? Aí ali o médico, através de uma ultrassom, né, para ele acompanhar, né, a posição da agulha ali, né, para ver direitinho. E assim,
aplica-se uma anestesia local na mãe e uma anestesia geral no feto. Serve para essa transfusão sanguínea, ela serve para aumentar o nível de hemoglobina, né? É como uma transfusão sanguínea normal, entendeu? Porém, no feto, né? Porém, no útero, né? Ainda ali. E assim, gente, mesmo que os casos de risco não sejam, né, tão altos, existe a possibilidade de infecção intrauterina, existe a ruptura, né, das membranas e bradicardíaca no feto. Então, gente, é um procedimento assim difícil. E assim, falando sobre esse procedimento, aqui em Conquista, na cidade onde eu moro, não faz. Ou a gente iria para Salvador ou iria para São Paulo. Pensa, gente, se precisasse, né? Pensa como seria essas idas, né? Para Salvador semanalmente, ou uma vez por mês, ou para São Paulo, para estar fazendo, até porque Conquista não tem especialização, entendeu? Nenhuma nessa área. E assim, aqui em Conquista só tem um médico, que foi o médico 2, tá? Que me acompanhou, que ele era especialista nessa área de transfusão sanguínea fetal ainda. Aí com 2 dias depois, né, que tornou refazer o combis, colher, né, o combis, refazer a ultrassom com Doppler. Só que dessa vez com meu esposo, que foi numa quinta-feira, né, que eu já falei. E deu os mesmos resultados, as mesmas coisas. Gente do céu, foi difícil para meu esposo ouvir. Eu já tinha ouvido na terça-feira, então quando o médico tornou falar para mim na quinta, meio que eu já tava assim, sabe? Meio já. Só que eu tava entalada, mesmo que eu tinha conversado com meu esposo em casa na terça-feira, falado para ele, contado, chorado para ele, né? A gente pesquisou muito também sobre o que era a transfusão sanguínea, como era feita. E ali a gente, em oração, a gente falou para Deus. Eu falei, Senhor, eu coloquei ainda no banheiro sentada. Eu botei as mãos assim na minha barriga, né? E falei, Pai, veio uma palavra, né, no meu coração. Eu falei assim, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Mal nenhum, praga alguma chegará à tua tenda. Eu falei, Pai, tá nas tuas mãos. Pai, eu aceito, Pai, que meu parto seja adiantado. Eu aceito, Senhor, que meu parto seja adiantado. Mas eu não aceito, Senhor, eu não aceito fazer transfusão sanguínea. Eu não aceito, Pai, eu não aceito, Senhor, eu não aceito, eu não, ó Pai, o tempo do Senhor é o melhor tempo. O tempo do Senhor é o melhor tempo, Pai. Então a gente sabe, humanamente falando, que 9 meses é o tempo adequado para uma criança nascer, mas o seu tempo é o melhor tempo, Pai. Meu filho vai nascer no tempo do Senhor, que vai ser o melhor tempo para ele, Pai. Mas eu não aceito, Senhor, eu não aceito fazer transfusão sanguínea. Eu não aceito me submeter a isso. Eu não aceito submeter o meu filho a isso, a esses procedimentos, Pai. Eu já tava vivendo tanta coisa, né, na minha cabeça, psicologicamente falando, né, toda aquela pressão, ainda ter que passar por tudo isso, Pai, eu não aceito. E quando meu esposo recebeu também, ele foi, né, ligou pro meu pastor, e aí o meu pastor trouxe palavras, né, de conforto. Pô, gente, ó, é fundamental você viver de oração, você ter pessoas que peguem junto com você, pessoas que quando abrem a boca, assim, vinham palavras de Deus pra sua vida, sabe? E foi o que o meu pastor fez ali com a ligação do meu esposo. Os nossos olhos podem não ver, os nossos ouvidos podem não ouvir, mas a gente não vive nem por vista, nem por que a gente escuta, a gente vive por fé. Então coloque sua fé em prática. É nessas horas que a gente realmente vê quem somos, né? Diante da situação, quando a gente coloca a fé, coloca a nossa confiança em Deus. E ali meu esposo orou, meu esposo chorou também, contou para a família
A família meio que ficou desesperada, mas a gente tava firme. Eu falei, não, Senhor. E naquela quinta-feira ali, eu me entalei, sabe? Sabe aquela vontade de chorar, de chorar, de chorar? Mas eu não conseguia. Eu falava pra ele, irmão, eu quero chorar, mas eu não consigo. Ele, mas quando você estiver mais calma, você vai chorar. E de madrugada ali, o Senhor me trouxe um louvor, sabe? E eu comecei a chorar. Eu sozinha, meu esposo já tava dormindo. Eu comecei a chorar mais de gratidão, sabe? Eu falei assim, Pai, eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio na Tua palavra. Eu creio nas Suas promessas. Cada palavra profética sobre a vida dele. E eu sei para que eu nasci, Senhor. Eu sei para que eu me tornei mãe. Eu sei o porquê eu me tornei mãe, Pai. Eu sei para quem eu sirvo, Senhor. E eu creio em Ti, eu chorava, mas eu chorava de alegria, sabe? Aquela alegria de confiar no Senhor mesmo, que eu sabia que Ele ia fazer alguma coisa. Eu sabia que Ele ia fazer alguma coisa. Gente, durante essa semana, era a semana do chá de fraldas, que foi no dia 13 de outubro. E assim, gente, eu só falo pra você que a minha gestação foi coisa de Deus, nem tudo foi de Deus. Mesmo com tudo isso, foi Deus. Assim, cada detalhe da minha gestação eu só posso agradecer ao Senhor, só agradecer ao Senhor. A gente conseguiu a escola, que a gente fez o chá de fralda, a gente conseguiu as cadeiras, a gente investimos, né, na decoração ali e tal. Foi simples, né, mas assim, foi tudo de Deus, ganhamos um monte de coisa, muita ajuda, assim, sabe? E nessa época, eu tava muito, assim, eu não aguentava fazer as coisas, mas eu queria fazer, sabe? Eu queria colocar a mão na massa. Até então, como eu morava na minha casa de 3 cômodos, gente, ninguém sabe disso. Mas era limpando e chorando, sabe? Porque eu não aguentava fazer nada. Era muita dor, gente. Foi uma gestação com muita dor. Além disso, ainda teve uma hérnia que veio se agravar no meio dessas coisas, tudo, que se aparecer, entendeu? Gente do céu, mas assim, mas eu não queria dar o braço a torcer, eu não queria, eu não entendia que eu não dava conta, eu queria dar conta, entendeu? Eu queria dar conta, eu não queria pedir ajuda a ninguém, porque eu tinha que dar conta, então eu lavava roupa, eu limpava a minha casa, até então eu ia para as ultrações a pé, era distante de casa, eu ia pra gente, eu chegava mal. Meu Deus do céu. Mas eu queria mostrar para as pessoas que eu tava bem, entendeu? Eu sempre tava rindo, eu procurava estar rindo, sabe? Como eu já tava, né, com algumas coisas boas pra mim, que era a minha beleza, então eu não precisava fazer tanta coisa, né? Eu já me sentia bonita, então eu não precisava fazer tanta coisa assim, né? Ai, gente, mas foi bem difícil. Aí chegou o dia do chá de fraldas. Eu procurei dar o máximo de atenção que eu pude pra todo mundo, entendeu? Me envolver. Procurei ajudar bastante na festa também. Gente, mas quando terminou essa festa? Aí foi quando eu comecei a perder líquido e a dor dobrou. Meu Deus do céu. Aí vai a gente meia-noite, depois da festa, pro hospital. Aí vai eu, meu marido, minha sogra, minha cunhada, o namorado da minha sogra. Gente, todo mundo. Foi um combo, né? um monte de gente pra ir comigo, gente. E lá a médica virou pra mim e falou assim, você tem que ter, a partir de agora, era pra muito tempo, mas a partir de agora você vai ter repouso absoluto, entendeu? Quanto menos você fazer as coisas, aquelas coisas que você acha que você pode fazer, você não vai fazer. Se puder, quanto mais deitada você tiver, só fazer, levantar mesmo pra ir no banheiro, dar uma andada também, pra não ficar muito tempo deitada, mas sem esforço nenhum. Aí a partir desse dia foi que elas descobriram, né, que eu tava mentindo pra elas, falando que eu tava bem e não tava. Aí eles tomaram a frente de tudo, meu esposo lavando roupa, gente, o céu na terra do céu. Ai, todo mundo fazendo. Gente, eu achava um absurdo. 3 cômodos, ter que aquele tanto de gente pra limpar. Meu Deus do céu, gente, eu não conseguia dar conta. Ai, era uma tristeza isso pra mim. Mas, amém, né? Aí, gente, quando foi no dia 16 de outubro,
Porque assim, teve, né, a gente foi pra emergência, né, do hospital, os Almax, deixa eu falar, né, pra quem aqui é de Vitória da Conquista sabe. Aí passei por essa médica, ela me falou, tal, aí, como eu tava tendo que fazer tração de 2 em 2 dias, teve um recesso, o médico 1 não pôde me atender, então eu tive que dar uma adiada. Quando foi no dia 16, a gente foi fazer a ultrassom com o médico 2, que era um médico especialista, para situações de anemia fetal. Gente, e nós chegamos lá, eu, meu marido e minha cunhada. Sempre era assim, né? Muita gente. Gente, eu tô rindo aqui porque, meu Deus, seu Deus é maravilhoso. E assim, a gente passou esse período até essa ultrassom confiante, sabe? A gente confiante. E uma das palavras que eu usei no chá de fralda foi: gente, vocês estão aqui, vocês serão testemunhas, né, do que Deus é capaz de fazer. Só que eles não sabiam o que estava acontecendo, entendeu? Então meio que foi uma palavra meio aleatória, mas pra gente fazia muito sentido, sabe? E quando o médico fez a ultrassom, gente, sabe o que deu? Tudo normal, até os picos lá da sístole. Deu tudo normal. Ele falou: não, seu bebê não tem anemia fetal, não. Aí ele pegou as outras ultrassons que tinha feito, que tinha dado o diagnóstico de anemia fetal, e ele refez os cálculos, refez essa ultrassom atual novamente, e o resultado era o mesmo. Não tinha nada. Gente, e assim, e ali a gente foi ali, né, para aquela consulta, mas não para querer ter um milagre, mas assim, só para concretizar o que a gente já sabia, sabe? A gente já tinha tomado posse da nossa cura, a gente já sabia que Christopher, nosso bebê, não tinha nada daquilo, então a gente só foi mesmo só para ter uma confirmação do médico que não tinha nada. Aí, com uns 2 dias depois, a gente tornou, que foi no dia 30, na verdade, né, que eu anotei direitinho aqui, eu passei pelo médico 1 e ele refez a ultrassom. Gente, e esse médico fez 1, fez 2, fez 3 ultrassons, reviu tudo de novo e deu o mesmo resultado do médico 2. E ele falou: não, meu Deus, isso só podia ser um milagre, isso só pode ser coisa de Deus mesmo. Até ele ficou besta assim com o resultado do exame, entendeu? E o médico 2 também atendia pelo SUS. Eu não falei pra vocês. Essas ultrassons eu tava fazendo pelo SUS, entendeu? A minha médica, a ginecologista, ela fazia o pedido e ia pro SUS. Esse da ultrassom do dia 16, que foi com o especialista, foi uma clínica particular. Mas, gente, por isso que eu tô te falando, tudo foi de Deus. Eu ganhei as consultas com a minha ginecologista, ela me deu tudo cortesia. Consultas que valiam R$250. O Senhor, foi coisa de Deus, porque pensa aí, ter que pagar por tudo isso, não tinha condição não, gente. Essa ultrassom com Doppler com esse especialista também era um absurdo, e ele fez de cortesia pra mim. Gente, eu falo assim: oh Deus é maravilhoso em tudo, gente. Só Deus sabia da nossa condição, só o Senhor, Ele sabia das nossas condições, e Ele sabia que a gente não teria condições de custear tudo isso, mas quando Ele promete as coisas, Ele cumpre por detalhes, gente, por detalhes. E assim, o mais extraordinário possível, o mais extraordinário possível não foi Ele custear em dinheiro, foi Ele trazer a cura para nosso filho, foi Ele dar vida e saúde abundante, assim, transbordante para ele, sabe? Quando a gente ia ali, só teve aquele papel ali, sabe, para falar assim: não, nossa fé, o que a gente sabia é concreto. Gente do céu, a gente saiu pulando, a gente saiu rindo, e o povo olhava pra nossa cara assim, não entendia. Quando esse médico fez a ultrassom, que viu, refez tudo de novo, gente do céu, ele não entendia o que estava acontecendo, né? E eu falei assim: não, foi o Senhor que me deu um milagre, o Senhor fez um milagre na minha vida. Ele: gente, como pode isso? E assim, o médico 2, ele também atendia pelo SUS.
entendeu? E eu passei por aparelhos diferentes, entendeu? E deram os mesmos resultados, eram os mesmos resultados após a cura, sabe? Eram os mesmos resultados, e assim. E, gente, aí sim. Aí eu falo pra vocês que realmente eu terminei vivendo uma gestação plena, de alegria plena. E assim, sabe, toda aquela dor, todo aquele sofrimento de que meu corpo não era capaz de dar um bom ambiente para meu filho, foi arrancado de dentro de mim. Eu falo assim, não importa o meio que ele tivesse, mas o Senhor, Ele prometeu de me dar um filho com saúde, com vida, e Ele cumpriu. E eu só tenho a agradecer ao Senhor, agradecer a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que o Senhor Ele cumpriu na minha vida. E com 33 semanas e 4 dias eu precisei usar o Tragestan, porque, que nem vocês sabem, né? Ele tava grande para a idade de estacionamento, então tava pesando. Então essa medicação ele veio, que você injeta, né? Você coloca intravaginal. Ele vai fortalecer a camada uterina ali, né? Pra que não ocorra, né? De ter um parto precoce. E assim, gente, daí por diante os resultados das ultrações foram tudo ótimos, né? Aí eu não precisei mais fazer ultrassom de 2 em 2 dias, aumentou de 6 em 6 dias. Eu ficava fazendo a ultrassom, porque mesmo que, graças a Deus, os resultados, né, do Doppler tava tudo normal, mas o Comes ainda dava aquelas alteradas, né? Então eu precisava, querendo ou não, acompanhar e manter tudo, né, certinho. E a minha última ultrassom foi no dia 20, né, de novembro, e eu tava com 36 semanas e 5 dias. Foi na terça-feira. Quando foi no dia 25 de novembro, que foi em um domingo, meu esposo foi pra igreja, eu não fui, e ele recebeu a notícia de que... Aí a minha médica, né, falou assim, fala pra Kathleen que dia 27 a gente vai fazer o parto dela. E quando eu recebi a notícia de que na terça-feira ia ser o meu parto, gente do céu, eu fiquei em ansiedade terrível. Mas isso vocês só vão saber no meu próximo vídeo sobre relatos do meu parto, né? Quando vocês saberem a minha cesariana. Viu? Aí eu vou contar pra vocês mais detalhadamente como foi. Eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer cada pessoa que Ele colocou na minha vida, principalmente agradecer meu esposo, entendeu? Que foi peça fundamental também. E assim, eu só tenho a agradecer a Deus, que só podia, gente, ter sido Deus, só podia ser o Senhor na minha vida, só podia ser o Senhor pra fazer eu lidar com cada sentimento angustiante que eu tive, cada noite sem dormir, cada dia sem dormir, porque não foram só noites, foram dias e noites sem dormir, gente, com ansiedade, com nervosismo, com temores, com medo, até porque não é porque eu sou cristã, minha fé estava muito firme, a gente não deixa de se abalar, mas não se abalar ao ponto de se desesperar, né? E eu coloquei ali tudo nas mãos do Senhor, e o Senhor cumpriu cada promessa que Ele prometeu a nós, não foi a mim, a nós, né? Ao meu filho, mesmo desde antes de ele nascer, desde o ventre, ele já tinha recebido promessas, ele já tinha recebido profecias vindas direto de Deus, e cada uma delas foi cumprida. Ele foi suprido em tudo que ele precisou, gente, ele foi suprido. Dentro disso, gente, dentro desse meio termo, eu coloquei pro Senhor, falei, pai, eu quero uma casa, pai, eu quero uma casa. Porque a gente morava em uma casa de 3 cômodos, era nossa, sabe? Era de meu esposo. Mas se a gente queria uma casa maior, ia vir um filho, a gente precisava de um ambiente maior. E assim a gente determinou. Gente, e eu falo pra vocês, meu filho nasceu, com 2 meses eu estava dentro da minha casa. Então, tudo que o Senhor prometeu pra gente se cumpriu. Tudo que o Senhor prometeu, tudo que o Senhor falou, tudo que o Senhor disse que ele ia ser suprido, que meu filho ia ser suprido em tudo, ele foi. E você que ficou até o final, muito obrigada por você ter me assistido. Que Deus te abençoe grandiosamente, tá? E não esqueça aí de dar seu like, de comentar, viu? Compartilhar sua experiência também, de como foi sua gestação pra mim. Fala aqui nos comentários como foi, pra gente ter essa troca, né, de experiências. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá bom?
Um beijão. Tchau!